Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o Procurador-Geral do Estado, o competente Rogério Galo. E o Estado está com uma missão agora fantástica. O governo anunciou ontem que o Estado vai reduzir em 30% as suas despesas como forma de fazer frente realmente a essa crise econômica que está. Como é que isso é possível, procurador? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos que nos ouvem. De fato, Antero, é uma missão árdua aí do governo em fazer com que o fluxo de caixa real, e o objetivo desses dois decretos que serão editados é exatamente esse, é fazer com que o fluxo real de caixa do Estado caiba, né, as despesas caibam dentro do fluxo real de caixa, porque o que se tinha estimado na lei orçamentária para realizar esse ano de receitas não tem performado. Você bem sabe, nós temos dois grupos importantes de receitas, que são as transferências correntes da União, sobretudo o FEX e o Fundo de Participação dos Estados, que é composto pelo IPI. O IPI, a produção industrial no Brasil, está afundando, então esse repasse diminuiu, e o nosso FEX que não vem, né? Que estava até escutando há pouco aí a discussão sobre a regulamentação da Lei Candir do auxílio à exportação. Estamos chegando já no dia 30 de novembro e até agora ainda o Congresso Nacional não regulamentou. O senador Wellington falou que está programado para dezembro para votar. Se isso não for feito, para votar não, para vir o dinheiro. Não, para vir o dinheiro, Antero, mas uma regulamentação com a distribuição mais justa, aquela decisão do Supremo. E ele está programando isso. 1 bilhão e pouco por ano que vem. Isso, exatamente isso. Que aí é a compensação que o Estado tem por ser um Estado exportador, ou ser o que mais contribui com a balança comercial brasileira, com o saldo positivo da balança comercial, e ele é compensado de forma absolutamente desproporcional e injusta. Então, essas transferências se frustraram até agora em torno de 450 milhões de reais, e o ICMS também, sobretudo na energia. Neste ano aqui corrente, nós tivemos aí uma redução da arrecadação em relação ao ano passado de 200 milhões de reais, só em energia. Esse é um dado revelador, porque revela que a recuperação econômica do Estado, e do Brasil e do Estado propriamente dita, ela não vem sendo da forma como se esperava. Quando você fala de redução de energia, é que as pessoas ainda estão pessimistas, estão gastando menos energia dentro de casa, e também que a produção industrial no Estado, ela não vem performando. Então, um dado meio revelador. Será que a notícia é ruim que estão gastando menos energia? Ou é a notícia boa que estão investindo em energias alternativas? Eu creio, Antero, de fato, que é o consumo de energia que se reduziu. E entendo reduziu a base de cálculo e consequentemente, a arrecadação. Óbvio que teve uma parte desses 200 milhões, em torno de 40 milhões, que é aquela famigerada discussão do TUSD, né? Aquela taxa que incide sobre a distribuição de energia e transmissão. Isso está sendo discutido no Superior Tribunal de Justiça. Tem um percentual que de fato, em razão disso, no ano passado se arrecadava, esse ano não está arrecadando, mas uma parte substancial, de fato, é redução de consumo, queda de arrecadação mesmo. Então, essas duas frustrações dão em torno de 700 milhões de reais. Num Estado que aumentou despesas com o pessoal ao longo dos últimos 10 anos, em mais de 70% em ganho real, acima da inflação. Isso é importante deixar claro. Feitas todas as reposições gerais anuais, desde 2004, o Estado ainda aumentou a sua folha salarial em mais de 70%. Então, assim, juntando esses dois ingredientes, né, a queda de receita e, de fato, um aumento das despesas com o pessoal, isso nos transformou, e muitas vinculações de receita. Pode dizer assim, mas tem o FETAB. O FETAB, de fato, ele tem aumentado a arrecadação, mas são receitas vinculadas que você não pode usar para outras finalidades, a não ser em investimentos. Então, quer dizer, nós temos muitas receitas vinculadas, poucas receitas desvinculadas e uma grande máquina do Estado para fazer custeio e pagar pessoal. Isso faz com que, nesse momento pré-PEC, né, pré-PEC de gastos, nós vamos ter 2 anos aí do novo regime fiscal, em que nós vamos poder crescer os orçamentos dessas despesas apenas na variação da inflação. Isso nos impõe, nesse momento, Antero, Mauro, de fato, a edição desses 2 decretos. Um primeiro decreto é dirigido aos grandes contratos do Estado. O Estado tem um problema não só para pagar servidor, como está anunciado aí, né, mas também tem um problema para pagar os seus fornecedores. Hoje nós temos, por exemplo, com os grandes contratos de locações de veículos, por exemplo, nós temos dificuldade para fazer esse pagamento pontual. Então, às vezes você tem 1, 2 ou até 3 faturas em atraso. O nosso objetivo é que, com esse decreto, reconhecendo esse estado de coisas, nós chamemos esses credores do Estado
de contratos vigentes, e nós temos condições, por exemplo, e esse é um dos objetivos, de fazer um alongamento. Olha, isso que nós estamos devendo aí, uma parcela, por exemplo, uma fatura atrasada, nós iremos pagar no curso de 2018, um percentual, 1/12 dentro das medições mensais. O objetivo é exatamente esse, é fazer com que, olhando para aquilo que se arrecada efetivamente, nós coloquemos as despesas em conformidade. E paralelamente, além desses contratos, dos grandes contratos, nós também temos aí um segundo decreto, que é uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é conter despesa nova. Nós não vamos reduzir o custeio da máquina em telefonia, em energia elétrica, em consumo de água, enfim, reduzir o nosso custeio e também a despesa com o pessoal. Não é novidade, Mato Grosso ultrapassou, o Poder Executivo ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que desculpa, secretário, só para como é que reduz despesa com o pessoal? Despesa com o pessoal, você não a rigor você não reduz, você contém, Mauro. Você elimina cargos comissionados, nós já eliminamos muitos cargos comissionados. A estrutura que tem lá hoje, nós vamos ter um novo olhar sobre os cargos comissionados, mas já houve duas ondas de reduções, de 2015 para 16 e em agosto de 2016. Vamos olhar de novo para os cargos comissionados, mas não encontramos de fato muito espaço para reduzir em cargo comissionado. Mas nós temos e os demais cargos são cargos efetivos ou terceirizados. Por exemplo, eu tenho lá na Procuradoria hoje em torno de 60 procuradores efetivos e tenho outros uns 70 terceirizados, que são os que fazem os atendimentos aos 15 mil contribuintes que nós já atendemos nesses 2 meses e meio, em que se arrecada. Então, assim, se dizer que eu posso abrir mão daqueles terceirizados, eu vou precarizar o serviço ao cidadão e vou deixar de arrecadar. Então, assim, o objetivo do decreto, na verdade, em despesa com o pessoal, conter novas despesas, não fazer concurso, não dar nenhum aumento. Aliás, não é porque o Estado não quer, o governador Pedro Táxi não quer dar aumento, é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 22, ele proíbe, e o próprio Tribunal de Contas emitiu o alerta a partir do relatório de gestão fiscal do Estado, e agora, inclusive, acho que hoje publica uma cautelar, né? Ontem estava anunciado para sair uma cautelar a respeito dessa matéria do relator João Batista no Tribunal de Contas, exatamente em função de uma representação sobre esse tema de gastos com o pessoal, para que o Estado, de fato, não conceda nenhum ganho real. Então, Mauro, respondendo a tua pergunta, esse segundo decreto, Antero, ele é voltado para isso, conter despesa nova em gastos com o pessoal. Proibido que fica, se o governador enviar, por exemplo, um projeto de lei para a Assembleia para aumentar uma determinada carreira, aumentar cargos ou eventualmente aumentar algum benefício de pessoal, e isso caracterizaria inclusive improbidade administrativa. Tá então, bom, mas isso não vale para o aumento do Grupo TAF. É que o aumento do Grupo TAF, do Tributação e Arrecadação, ele foi anterior à publicação do relatório de gestão fiscal. O relatório ele é publicado no final de cada quadrimestre. Então nós tivemos o quadrimestre de maio a 31 de agosto, ele tem que ser publicado até 30 de setembro. Esse relatório foi consolidado em 27 de setembro, então a partir de 27 de setembro incidem todas as vedações. O do Grupo TAF deve ter sido no final de agosto, início de setembro. Tá, secretário, ontem foi divulgada a notícia, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de divulgar isso lá na televisão Pantanal, de que o governo vai combater aquilo que o governador Pedro Táxi já chamou de leis criminosas. O governo vai representar contra essas leis? Antero, inclusive nós temos uma lei que se encontra aí sobre a mesa, que é uma discussão sobre um aumento que foi dado recentemente já na vigência da restrição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Estado vai adotar as providências. Nós já temos algumas ações em andamento, existe, por exemplo, em algumas carreiras do Estado, isso foi feito em 2014. É importante deixar claro também que o governador ele respeitou muitas das leis de carreiras, e algumas que de fato representavam situações que eram consideradas absurdas, isso foi ingressado com as ações. Nós temos inclusive, para propor que se diz respeito à possibilidade, por exemplo, de um servidor que está no primeiro nível da carreira, se ele lá cumprir, sem qualquer interstício, ele cumpre, acho que um interstício mínimo de 3 anos, e ele pode, se ele tiver a formação, por exemplo, um doutorado, ele pode pular para o final da carreira, num prazo muito exíguo, né? Quer dizer, então assim, um servidor ele salta de 5 mil
R$15.000 e 3 anos, 4 anos depois ele tem condição de alçar ao final da carreira já e ser pago R$15.000. Quer dizer, você vai ficar pagando durante toda a vida funcional daquele servidor o topo da carreira, né? Isso foi feito em algumas carreiras e está sendo a Secretaria de Gestão fez o levantamento, os processos estão para serem encaminhados à Procuradoria para que a gente ingresse com as ações diretas de inconstitucionalidade. Tá. De fato, esse levantamento é importante, mas é importante deixar claro, Antero, houve uma herança de muitas leis de carreiras que deram aumento, que deram ganho real, que tiveram que ser implantadas. Certo. Você, com a sua experiência, bem sabe o quanto é difícil reverter um ganho que o servidor já tem numa lei de carreira. Eu sou servidor de carreira e entendo que esse é um tema bastante complicado. Pois é, por eu ia isso até te que nós perguntar temos... como que fica o princípio da irredutibilidade do salário nisso. Como é que você reduz? Se a lei é considerada inconstitucional, você retira a validade dela e, portanto, não surte qualquer efeito. Aí, porque do contrário, você não pode, por exemplo, chegar, porque muitos falam, mas por que o governo, então, não se encaminha uma lei para a Assembleia e revoga isso? Aí sim entra o princípio da irredutibilidade, porque com a revogação da lei, ela surte efeitos para frente, para o futuro. E aí, você preserva os efeitos para aquelas pessoas que já estão empossados, já estão exercendo os cargos efetivamente. Então, quer dizer, de fato, em algumas situações não havia o que fazer. Tinha, de fato, que respeitar, né? Mas o governo não podia ter feito isso em 2015? Porque o Silval fez tudo isso em 2014. Não cabe ao novo governo pegar e anular tudo isso em 2015? Naquilo que de fato cabia, que tinha alguma inconstitucionalidade, porque às vezes os aumentos foram dados sem responsabilidade fiscal, mas sem descumprir qualquer princípio constitucional, Antero. Em muitos dos casos acabaram acontecendo isso. Foi uma irresponsabilidade fiscal, mas que não caracterizou uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade propriamente. Mas naqueles casos em que foram identificados, as ações foram propostas. E nesse caso que eu mencionei, por exemplo, aqui só para ilustrar, em que você tem um grande impacto, vamos supor, você tenha 1.000 servidores que saltam do início da carreira para o final da carreira, isso te impacta de um mês para o outro enormemente, né? Então é um crescimento vegetativo da folha que precisa ser contido de fato. E é importante deixar claro, e não vamos aqui a demonizar o servidor. É evidente que nós não estamos aqui a dizer isso, mas mesmo porque em Mato Grosso, salvo engano, é o segundo ou terceiro em média salarial. É importante deixar isso claro para a sociedade. O servidor em Mato Grosso, do Poder Executivo, é um servidor bem remunerado, comparando-se à realidade de outros estados. Nós temos, ao longo dos anos, com a lei lá de 2004, pago o regime, o RGA, né? E isso daí tem recomposto a perda monetária do salário, e ao longo desse tempo nós temos mantido uma média salarial alta. O servidor de Mato Grosso hoje, do Poder Executivo propriamente que a gente está falando aqui, é um servidor hoje, em sua média, bem remunerado, se está tomando como parâmetro o país. É um segundo ou terceiro em média salarial. Secretário, tem uma outra pergunta que eu acho que é importante, até assim, para não ter vespeiro, porque as pessoas que estão ouvindo a nossa entrevista aqui, tem sempre muito servidor público que está ouvindo, então até para não ter, né, para não ficar preta ali a caixa de marimbondo. É o seguinte, com essa recomendação cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que o Estado não pode mais ampliar esses gastos com o pessoal. Como é que fica a lei especial dos professores? Porque além de RGA, os professores recebem, me parece que 7% de ganho real ao ano. E como é que fica isso? Porque se já está no limite, está no limite. Sim. E como é que fica isso pro ano que vem? Excelente. É grave isso, né? Excelente sua pergunta, Antero. Nós temos aí em torno de 40.000 servidores da educação, profissionais da educação. Quase metade dos servidores do Estado são profissionais da educação. É importante deixar claro, todas as leis de carreira que já estão aprovadas e que estão para serem implantadas, elas não são atingidas por essas restrições. O que não pode acontecer é conceder novo aumento. Esse já é um aumento, no caso dos professores, já reconhecido em lei ou em determinação judicial. Então há esta ressalva. A lei de responsabilidade fiscal, ela ressalva. Excelente a sua pergunta, até pra gente não criar um alarmismo aí desnecessário. Então quem tem leis de carreiras já aprovadas com efeitos para serem implantados no ano que vem, nos demais anos, como o caso dos professores, fique tranquilo que isso daí a própria lei de responsabilidade fiscal já ressalva. O que está proibido é a concessão de
novos aumentos, encaminhar projetos de lei para a Assembleia para novos aumentos. Eu gostaria de perguntar o seguinte: o Estado vive uma situação gravíssima, sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, inclusive, e com problemas atingindo violentamente, por exemplo, a área de saúde, né? A saúde pública sendo ainda se transformando numa realidade mais caótica por conta da falta de recursos. E o governo muito criticado, inclusive, por isso, né? Por não resolver a questão da saúde, por não equacionar definitivamente. Porque quando você pega o orçamento do Estado e vê, está devendo 50 milhões aqui ou 50 milhões lá, 50 milhões para o Estado não é uma coisa absurda, né? E é uma situação, no caso da saúde, que se estende há bastante tempo. Ontem fechou o hospital de Ponte Lacerda. Ontem fechou mais um hospital, por conta da falta de recursos. Mas eu quero dizer o seguinte: quando você tem uma situação como essa, né? Quando você tem uma realidade de que a arrecadação não há nenhum sinal de que essa arrecadação possa aumentar de uma hora para outra, né? Não cabe recurso mesmo assim, olha, vamos fazer demissão, vamos reduzir, vamos cortar o número de funcionários? Da massa de servidores efetivos, pela lei, não pode demitir efetivo. Você teria que abrir em relação ao princípio da eficiência, né? Que você pode, de fato, lá, se o servidor não é eficiente, dentro das avaliações que são feitas, aí você pode demitir um servidor efetivo. Do contrário, é só se ele cometer alguma falta disciplinar. De fato, tanto a Constituição quanto o Estatuto dos Servidores Públicos protegem o servidor público de demissões nessas situações de crise, né? Então, isso levaria o Estado aos temporários. Isso, aí você pode. O que você pode fazer é cortar os temporários. Só que, como eu estava dizendo, nós temos hoje uma margem muito pequena. O Estado hoje, o Estado brasileiro, o Antero participou disso, né? Da Constituição estadual, né, Antero? Acho que você foi constituinte. Da federal. Antero foi constituinte. A nossa carta federal é uma carta de direitos, né? Ela assegura, e ainda bem que nós asseguramos direitos fundamentais ao cidadão. Então, assim, dia após dia, a cidadania, ela vem se tornando cada vez mais consciente, exigindo direitos, e o Estado implementando direitos em todas as áreas. Então, hoje o Estado brasileiro é um Estado prestador de serviços que nós estamos, de fato, no limiar, no limite fronteiriço entre, se você retirar servidores, entra em colapso. Então, é um desafio grande. Nós temos um desafio no Brasil, em Mato Grosso não é diferente, de eficiência. Fazer mais com menos. Esse é o nosso grande desafio no Estado brasileiro e em Mato Grosso. É tentar fazer com que, com os recursos que nós dispomos, a prestar o melhor serviço. Por exemplo, no caso das OSs, nós tínhamos algumas situações, Antero, é importante deixar claro, também na saúde pública, o nosso amigo Luiz Soares, o governador Pedro Táxi, assumiram contratos com organizações sociais que é bom dizer que foram firmados de forma bastante duvidosa. O Nilson Leitão criticou ontem aqui que o governo manteve 3 anos os mesmos interventores do Silval Barbosa. Foram retirados, Foram retirados depois do Luiz Soares. Isso, Luiz Soares. Depois do Luiz Soares. Mas estão batendo no Luiz Soares por isso. Mas estão batendo no Luiz Soares por isso. Os processos administrativos, Antero, estavam em curso. Agora nós já estamos fazendo essa transição em 4 regionais muito importantes. Então, houve, do ponto de vista dos regionais, uma falta de responsabilidade para a entrega para algumas organizações sociais em valores muito elevados pelos serviços que eram prestados. Eu não tenho dúvida que vai melhorar. Eu não tenho dúvida, é difícil falar isso para a população, que está vendo um caos aí na saúde, mas eu não tenho dúvida que a presença do Luiz Soares melhorou o governo na gestão da questão da saúde. Vai resolver, né? E vai resolver. Quer dizer, infelizmente não vai ter tempo de resolver para fazer chegar na população. A população vai sentir, mas vai sentir menos do que se ele tivesse no governo desde o início do governo. Só para encerrar, secretário, hoje é dia 7 de novembro. Amanhã vence o prazo da aposentadoria do Antônio Joaquim. O Supremo Tribunal Federal só tem um órgão na Justiça brasileira que é o órgão consultivo, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Nenhum outro órgão é consultivo. O governo decide ou não decide amanhã,
Ou vai manter a consulta politicamente lá no Supremo Tribunal Federal, apesar de saber que o Supremo não é órgão consultivo? Antero, é importante sua pergunta também, temos que esclarecer. A questão é eminentemente técnica. Não houve aí qualquer conotação política, mesmo porque a Procuradoria-Geral do Estado não é órgão político. É órgão de consultoria jurídica do Estado e tem uma história e tem o assento na Constituição Federal como instituição permanente e não se leva por sabores aí da política. Então, nossa atuação é técnica, nós colocamos as nossas posições em pareceres que estão submetidos ao escrutínio de quem quer que seja, inclusive dos órgãos de controle. Então, o governador encaminhou o pedido de aposentadoria do conselheiro Antônio Joaquim para a PGE. Na PGE foi distribuído a um procurador que fez um parecer no seguinte sentido. O primeiro aspecto é relativo, de fato, à questão da dúvida que existe se um afastamento judicial é compatível com a aposentadoria. Sobre os conselheiros de tribunais de contas, não há normas específicas em relação a isso. Inclusive, há uma resolução do CNJ que se aplica aos juízes, aos magistrados de um modo geral, que diz: quando tem PAD, você não pode aposentar. Em relação aos conselheiros de tribunais de contas, não tem. O que existe é um precedente do Superior Tribunal de Justiça dizendo que um juiz foi afastado em São Paulo porque tinha uma sindicância administrativa, ele foi afastado e tentou aposentadoria e foi impedido. Ele entrou na justiça e o STJ entendeu que não poderia aposentar. Então, o que a PGE colocou não há certeza sobre se essa decisão aqui afronta ou não a decisão de afastamento do ministro Luiz Fux. Então, nós não consultamos o Luiz Fux, nós levamos ao conhecimento dele essa aposentadoria, esse fato, para verificar se tem compatibilidade com a decisão que ele exarou. Só isso. E ele vai responder em relação a esse ponto. Nós levamos, portanto, ao ministro Luiz Fux não uma indagação, mas o conhecimento do fato para que ele verifique se tem ou não compatibilidade com a decisão que ele mesmo exarou. Então é isso, o governador não poderia ser acusado depois de ter agido contrariamente a uma decisão judicial. E como ele assina esse documento, essa é uma outra polêmica, o governador assina o documento, você é um brilhante advogado, sabe o que eu vou dizer agora. O ato se torna um ato complexo. É um ato administrativo que é praticado por duas autoridades diferentes, pelo presidente do TCE e pelo governador do estado. Ah, mas precisava o governador do estado assinar? Essa é uma outra discussão. Está previsto na lei, no regimento interno, que tem que assinar. Dos 27 estados brasileiros, só o regimento interno do Tribunal de Contas que estabelece. Então, ao colocar o governador como subscritor de um ato, coloca o governador como a autoridade responsável pela prática daquele ato. Então, esse ato ele se transforma em um ato administrativo que era singular, praticado só pelo presidente, em complexo. Então, quando um ato é complexo, isso é muito tranquilo na doutrina, inclusive o ato de aposentadoria, todos os atos, se eu me aposentar hoje, o meu ato é complexo porque ele depende da assinatura do governador do estado e depende depois do registro pelo Tribunal de Contas, que avalia toda a legalidade. Então, encaminhou para a Procuradoria, nós colocamos essa posição para o senhor governador e também há uma dúvida em relação, isso vai ser consultado o Tribunal de Contas, com todo o respeito sobre uma questão de uma averbação de tempo de serviço, nada mais que isso. Tecnicamente, respondido tecnicamente, o governador assinará esse documento imediatamente. Se o Supremo não responder? Se o Supremo não responder aquilo que eu mencionei, nós já peticionamos. Com certeza, não somos nós aqui que vamos dar prazo para o Supremo, né? Sim, claro que não, mas isso foi... nem a prática do Supremo responder consulta, isso, né? Foi colocado, de novo, não se trata de consulta, se trata de colocar sobre uma medida cautelar que foi colocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, se a decisão de aposentar colide ou não com essa decisão do Supremo. Mas, de todo modo, é importante deixar claro, não há politização nesse ponto. São questões técnicas que, resolvidas, o governador assinará, não tenha nenhuma dúvida, imediatamente. Mas só assina depois da manifestação do Supremo, é só isso? Nós esperamos que a manifestação do Supremo saia até amanhã, Tero, e aí, se não ocorrer, nós vamos avaliar como proceder. Tá bom. Muito obrigado ao procurador Rogério Galo. São 8h12 e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero e Mauro, estou sempre à disposição.